Limite zero. Olá, meus queridos, eu estou muito feliz de ter vocês aqui novamente comigo para que a gente dê continuidade aos nossos estudos do resumo do livro Limite Zero, de Joy Vitale e Haleakala Hewlett. Esse capítulo, ele é muito especial, é muito legal, muito interessante, é um dos meus favoritos, porque ele é exclusivamente de relatos de pessoas que praticavam o Ho'oponopono e todas as técnicas ali ensinadas pelo Dr. Hewlett e pelo Joy Vitale, né? Então foram pessoas que frequentaram ali os jantares, as palestras que eles promoviam, e elas vêm contar pra gente através desse capítulo as suas experiências, as suas histórias de sucesso. E isso é muito legal porque fica uma coisa bem assim na prática, né? A gente sai da teoria e passa para a prática efetivamente, o que facilita muito a aplicação desse conhecimento no nosso dia a dia. Então, eu vou passar isso aqui para vocês de uma forma resumida, porém, sem perder nenhum pontinho ali importante pra gente, né? E, assim, vou precisar dividir em duas partes, porque esse capítulo é imenso, ele tem vários relatos muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse capítulo. Então, vamos começar. O nome desse capítulo é As Evidências. Muitas pessoas passaram por uma grande transformação depois do jantar e do fim de semana da manifestação. Nesse capítulo, você poderá ler as histórias verdadeiras delas para ter uma ideia do poder do processo do Ho'oponopono. Eis um relato de Louis Green. Caro Joy, quero agradecer-lhe mais uma vez por ter organizado a noite com o Dr. Hewlett. Sou grato também a Suzanne por ter cuidado dos detalhes, inclusive por ela ter encomendado um jantar vegetariano para mim no Hyatt. Gostei muito de ter me sentado com você e Nerissa. Nerissa é a esposa do Joy. E de ter conhecido vocês e as outras pessoas maravilhosas que estavam na mesa. Eu me senti privilegiado por ter um lugar na primeira fila para ouvir o Dr. Hewlett, bem como pela boa vontade e generosidade dele ao me orientar em resposta às minhas perguntas. As 2 semanas que se seguiram àquela noite me trouxeram muitas experiências incríveis, as quais passo a descrever para você com prazer. Uma das coisas que precisei lembrar a mim mesmo é que o Dr. Hewlett buscou a purificação com o divino para me ajudar, de modo que, embora eu tentasse aplicar o Ho'oponopono com a maior frequência que eu conseguia me lembrar, o que acabou sendo esporadicamente, ainda assim eu estava sendo beneficiado pelas preces dele. Recebi o pedido para participar das histórias do Dr. Hewlett logo depois de ouvir a gravação. A primeira experiência que vou mencionar é o e-mail que recebi de Suzanne solicitando histórias e reações com relação à noite com o Dr. Hewlett. Curiosamente, comprei o Life's Missing Instruction Manual e fiz o download da gravação MP3 sua com o Dr. Hewlett. Eu tinha literalmente acabado de ouvir a gravação mais uma vez quando encontrei o e-mail de Suzanne na minha caixa de entrada. A minha ação judicial teve repercussão nacional sem nenhuma publicidade. A segunda experiência é absolutamente incrível. Eu precisava dar entrada em uma ação judicial antes de partir para Austin no dia 23 de fevereiro. Não consegui preparar toda a documentação a tempo de chegar ao correio antes da minha partida, de modo que coloquei o envelope no correio no dia seguinte em uma agência do correio em Austin, no dia 24 de fevereiro. Inexplicavelmente, a documentação ficou perdida no correio e só chegou ao seu destino na segunda-feira, dia 6 de março, quando então o processo foi protocolado. Faço parte de um Listing Survey para advogados especializados em direito do consumidor de todo o país. Na última sexta-feira, uma advogada incluiu um breve resumo de um caso que foi protocolado em Canadian Country, Oklahoma, e perguntou se alguns dos meus colegas em Tulsa tinham dado entrada nele. Eu quase caí para trás. Era o meu caso. Mandei um e-mail e também telefonei para o escritório dela para saber como ela descobrira o processo. Depois, passei a hora seguinte tentando encontrar alguma coisa no Google, mas não tive sorte.
Ela respondeu ao meu e-mail e disse que assina um serviço online chamado Carthouse News Service, que tem correspondentes e provavelmente informantes que acompanham os processos, bem como as opiniões, em todo o país e informam as ocorrências importantes, significativas ou simplesmente curiosas. A sinopse era um parágrafo. Apareceu na primeira página do site, na coluna da direita, e eu não enviara nenhuma publicidade sobre o caso. Ironicamente, o pai do cliente estivera no meu escritório mais cedo naquele dia. Eu precisei tranquilizá-lo, afirmando no fundo do coração que temos grandes chances de ganhar a ação. Acho absolutamente incrível que entre milhares de casos protocolados todos os dias, o meu tenha sido noticiado. Um jantar que organizei no último minuto teve uma taxa de comparecimento recorde. Faço parte do conselho diretor do nosso grupo vegetariano local. E as nossas reuniões mensais ocorrem geralmente no segundo sábado do mês. Quando conversei com a presidente a respeito de um lugar para a reunião de março, constatei que nenhuma providência havia sido tomada. Ofereci-me para cuidar de tudo. Na terça-feira, 28 de fevereiro, dirigi-me ao primeiro restaurante da minha lista e descobri que a proprietária estava fora da cidade, só voltaria na sexta-feira, 3 de março, mas que deixaria uma mensagem para que ela me telefonasse assim que voltasse. Isso não daria certo. No dia seguinte, quarta-feira, 1º de março, fui até um restaurante tailandês que tinha sido inaugurado havia poucos meses. Conversei com o gerente e perguntei se eles poderiam preparar um buffet vegetariano. Eu lhe disse que, baseado na minha experiência, eu garantia que 20 pessoas participariam do jantar e que um comparecimento realmente bom seria um pouco acima de 30 pessoas. Ele respondeu que poderiam preparar o jantar, mas que iria querer um depósito de $100 para garantir que não teriam prejuízo se comprassem muita comida adicional e ninguém aparecesse. Escolhi o cardápio e o preço que ele ofereceu foi excelente. Sushi vegetariano, sopa, 4 pratos principais, sobremesa e chá por $8 por pessoa. Ele disse que iria consultar o proprietário e eu teria que providenciar o cheque do depósito. No dia 2 de março, pudemos confirmar o jantar. Escrevi uma breve mensagem que a presidente poderia colocar no nosso boletim informativo na internet e enviei-o por e-mail para ela. O jantar seria sábado, 11 de março. E pedi o RSVP até quinta, 9 de março, às 5 horas da tarde. Habitualmente, a presidente envia o nosso boletim informativo alguns dias antes ou depois do primeiro dia do mês. Quase todas as pessoas recebem o boletim por e-mail e algumas pelo correio. Também o afixamos nas lojas de produtos naturais e bibliotecas da cidade. Dessa vez, a presidente não teve tempo de enviar um boletim, de modo que basicamente enviou no sábado, 5 de março, o e-mail que eu mandara para ela com aviso sobre o jantar, em lugar do boletim. A informação pelo correio normal seguiu na segunda-feira e não foram colocados cartazes nas nossas lojas e nas bibliotecas. Eu estava começando a achar que teríamos sorte se 20 pessoas confirmassem a presença no jantar. Na segunda-feira, os RSVPs começaram a chegar aos poucos. Algumas pessoas responderam, outros chegaram na terça, de modo que achei que conseguiríamos o mínimo de 13 pessoas que tínhamos garantido com o depósito. No entanto, a partir da quarta-feira, os RSVPs começaram a chegar como nunca acontecera antes. No final do dia, já tínhamos 37 confirmações. Ocorreu-me que poderíamos enfrentar um tipo de problema diferente, de modo que telefonei para o gerente e perguntei a ele qual era a capacidade do restaurante. Ele respondeu que eram 65 lugares. As respostas continuaram a chegar na quinta e quando atingimos o prazo final, estávamos com 55 pessoas confirmadas. Não produzi muito naquele dia de trabalho, porque estava agitado demais e concentrado em checar o meu e-mail a cada poucos minutos.
Telefonei para o gerente e perguntei se o restaurante poderia preparar o jantar para todas as pessoas, e ele respondeu: "Claro que sim." Chequei a secretária e os e-mails e descobri que mais reservas tinham sido feitas. O número de pessoas subiu para 67. Comecei a pensar seriamente no que fazer com aquele excedente. Tive então a ideia brilhante de verificar se eu poderia conseguir que as últimas pessoas que responderam chegassem um pouco mais tarde ao local. Mais respostas chegaram na sexta e no sábado. Atingimos o número incrível de 75 confirmações. O evento foi um absoluto sucesso. Nem todo mundo que fez a reserva compareceu, e algumas pessoas que não tinham feito a reserva apareceram na hora. A energia do restaurante era incrível e logo todos os lugares estavam ocupados. Esse fato causou ótima impressão em várias pessoas, para quem o buffet tailandês tinha sido o seu primeiro evento. Alguns dos membros mais antigos, que tinham sido sócios fundadores havia mais de 10 anos, disseram que essa tinha sido a maior taxa de comparecimento em um evento dos vegetarianos de Oklahoma. O impressionante foi que a quantidade de lugares funcionou perfeitamente. Algumas pessoas que se dirigiram ao local para uma refeição normal tiveram que procurar outra coisa para fazer naquela noite de sábado. O tempo todo houve lugares disponíveis para aqueles que chegaram mais tarde. O pessoal do restaurante ficou compreensivelmente satisfeito, porque nunca havia recebido um grupo tão grande. Milagres do aluguel de carros. Aluguei um carro para ir a Austin porque não queria desgastar o meu. Comparei os preços e calculei que daria no mesmo alugar o carro por uma semana inteira ou apenas de quarta a segunda. Obtive uma boa cotação online para alugar um carro médio, que eu achei que seria mais confortável do que um veículo pequeno e econômico. Quando cheguei à locadora, constatei que havia poucos veículos no estacionamento. Percebi que havia 2 Chevrolets HHR, cor de laranja, que tem um visual legal de carro envenenado. Quando me dirigi ao balcão, eu fui informado de que não tinha nenhum carro médio para alugar. Perguntei se eu poderia alugar um HHR e eles disseram que sim, mas por alguma razão esses carros eram classificados como grandes. Achei que seria legal alugar um carro cor de laranja envenenado para ir a Austin, já que laranja é uma das cores da Universidade do Texas, onde eu estudei. Entretanto, enquanto eu dirigia o carro até o meu escritório, percebi que, embora o veículo tivesse uma boa aparência externa, o espaço interno era apertado e a linha de visão tinha vários pontos cegos. Tive vontade de devolver o carro, mas eu precisava dele para ir ao escritório fazer algumas coisas. Seria impossível devolvê-lo durante o dia. Entrei em contato com a locadora e mencionei que gostaria de trocar o carro por um sedã mais convencional, mas me disseram que ainda não tinham disponível o carro que eu queria e acrescentaram que eu certamente teria mais sorte na manhã seguinte. Arrumei a bagagem. De manhã, quando fui colocar a minha mala no HHR, descobri horrorizado que o carro tinha um amassado visível na porta do lado do carona. É claro que sempre recuso o seguro adicional, e eu não me lembrava de ter visto o amassado no dia anterior, de modo que achei que estava ferrado. Decidi que o melhor que eu tinha a fazer era ir em frente e ficar com o carro durante uma semana para ver se alguma ideia brilhante me ocorria. Saí bem mais tarde do que pretendia, por volta de 12:30 em uma quinta-feira, e cheguei a Austin por volta das 6:30 da tarde de sexta-feira. Vou dar agora um salto para as 5 horas da tarde de sábado, 60 minutos antes da hora que eu desejava estar em Hyatt para o evento de Joey e do Dr. Hugh Lane. Eu passara tempo demais me preocupando com o amassado e com o que eu ia fazer. Eu estava em um shopping na zona norte de Austin tentando encontrar inutilmente uma câmera digital descartável. Estava ficando escuro e chovia sem parar quando me dirigi até o carro para voltar para o hotel. Em determinado momento, quando parei e me preparei para entrar em uma rua movimentada, ouvi de repente uma pancada.
Alguém batera na traseira do carro. Pensei imediatamente: merda! Primeiro o amassado na porta e agora isso. Tenho um jantar daqui a 1 hora, pelo qual já paguei e preciso de tempo para tomar banho e me trocar. Para completar, o trânsito era intenso nessa área, mesmo sendo sábado à noite. Peguei os papéis referentes à locação e saltei do carro. Topei com um jovem negro na calçada. Tenho que comprar pneus novos para o carro. Não consegui parar. Não é uma boa coisa para se dizer a um advogado, pensei. Em voz alta, eu disse: droga, o carro é alugado. Caminhamos até a traseira do carro para avaliar o dano. Nós dois ficamos simplesmente aturdidos. Não há nenhuma marca, exclamou o homem. Não há nenhuma marca. Jesus seja louvado. Como sou judeu, achei a situação divertida, mas eu mesmo examinei o para-choque e não consegui acreditar. Por incrível que pareça, ele estava certo. Não havia nenhum dano. O carro, aparentemente, era feito de plástico articulado. Eu sabia que eu ia ficar insatisfeito, mas não quis continuar a conversa e criar um caso. Tudo o que eu queria era voltar para o hotel. Demos um aperto de mãos e fomos embora, cada um para o seu lado. Cheguei na hora do jantar e me sentei na mesa com o Joey e Nerissa. Usei seriamente as técnicas de Ho'oponopono para decidir o que fazer sobre o amassado da porta. Adiei fazer qualquer outra coisa a respeito do assunto até umas 2 horas antes do momento em que eu teria que devolver o carro em perfeito estado. Procurei na lista telefônica e encontrei um lugar que consertava amassados sem usar tinta. O cara da loja me deu um orçamento de $95, mas ele precisava de algumas horas para fazer o trabalho. Isso me faria pagar uma multa por atraso, o que eu realmente não queria que acontecesse. Perguntei o que deveria fazer e a resposta chegou bem clara: seja sincero. Telefone para o escritório da locadora e explique a situação. Se eles quisessem me responsabilizar pelo amassado, pelo menos eu teria uma estimativa. Liguei então para o escritório e o cara no telefone me disse que não mandasse fazer o conserto e levasse o carro para a locadora para que eles pudessem examinar os danos no carro e avaliar o amassado. Eu disse, ok. Levei então o carro para a locadora e deixei-o no estacionamento da pista de devolução. A moça do setor de atendimento ao cliente começou a escanear o código de barras e a fazer a leitura das informações sobre o carro. Eu contei a ela o que estava acontecendo e ela me enviou para o trailer onde ficava o escritório. Encontrei o cara com quem eu falara no telefone e ele digitou no computador o número de identificação do carro. Milagre 2. O amassado já constava na ficha do carro. Eu não era responsável. Viva! Eu estava livre. Bom, meus queridos, vamos terminando por aqui. Hoje eu trouxe esses 3 relatos desse capítulo muito especial do livro Limite Zero, de Joey Vitale e Haleakala Hyun-Lei. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E em relação a tudo que foi dito aqui nesse capítulo hoje, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tenho vivido pessoalmente essas experiências. Eu vou inclusive gravar alguns vídeos aqui para contar para vocês o que tem acontecido comigo, principalmente nessas últimas semanas, porque são coisas realmente incríveis, muito simples, né? Que muitas vezes quando a gente se depara aí com um desafio, seja ele pequeno ou grande, né? A gente naquele primeiro momento dá aquele baque, fala, nossa, como é que eu vou resolver isso? Mas se você recupera ali essa informação, né? Essa coisa que a gente tem de, não, deixa eu reverter isso, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou entregar para o divino, eu vou limpar. Elas mudam completamente e assim, comigo tem acontecido de uma forma quase que imediata, então quero muito compartilhar isso com vocês também, mas vai ser em um vídeo aqui fora dessa parte da leitura do livro.
Então eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que vai ser o 10º da nossa sessão de estudos desse livro maravilhoso que é O Limite Zero. E como sempre, eu encerro aqui te desejando muito, muito, mas muito sucesso e que a luz divina ilumine todos os seus caminhos. Até breve!